Olá, alunos, bom dia! Hoje nós iremos falar sobre a regionalização da África. Mas o que seria a regionalização? É dividir o espaço da África. Porém, não foi um processo muito fácil, até mesmo porque no território africano tem muitas desigualdades internas e isso vai tornar difícil essa regionalização, por ser a África é um continente imenso, tão rico em histórias, etnias, culturas, línguas e religiões, e por isso se torna difícil essa regionalização. Vamos conhecer um pouco mais o continente africano. Bem, é de população aí de 1,2 bilhões de pessoas distribuídas de forma irregular pelo território. Os países são diferentes uns dos outros nos aspectos culturais e socioeconômicos. Países com médias e baixas condições de vida. Do seu lado esquerdo, você tem aí os países que são considerados países de médias condições de vida da população. Temos aí a Tunísia, a Argélia, a África do Sul e o Egito. E do lado direito, nós temos os países que são classificados aí como países que vivem na faixa da extrema pobreza. São eles Sudão, Somália, Etiópia e Serra Leoa. Analise esse mapa. Esse mapa mostra então o IDH do continente africano. Em vermelho nós temos os países aí que são pobres, muito pobres. O de laranja vocês já vai começando a aumentar, né? Nós temos aí nessa parte verde é o país que consegue aí ter um bom IDH, que no caso é a Líbia. Diferentes critérios podem ser adotados para regionalizar um continente, isto é, identificar nele grandes áreas com determinadas características físicas e ou humanas, que as distinguem umas das outras. O critério mais tradicional se baseia na localização dos países no espaço continental. Foi o que aconteceu nessa divisão territorial da África. A Organização das Nações Unidas, que é a ONU, vai dividir o continente africano em 5 grandes conjuntos, conforme mostra o mapa. Aí nós temos a África Setentrional, que é essa parte laranja. Nós temos a África Ocidental, que é a parte amarela. A África Central é a verde. A África Meridional, que é a lilás. E a África Oriental, que é a parte vermelha. Aqui nós temos uma outra regionalização, né? Dividiu a África em África do Norte e a África Subsaariana. As características físicas, como o clima e relevo, e também as culturais podem servir de critérios para uma regionalização. E aí, com base nesse critério, identificam-se 2 grandes regiões no continente africano. A África Setentrional, que é também chamada de África do Norte, e a África Subsaariana. Essa regionalização tem o deserto do Saara como divisor natural, pela sua grande importância na constituição das paisagens africanas. Então, eles usaram aí o deserto do Saara para dividir o continente africano em África do Norte e África Subsaariana. A África Setentrional fica ao norte da África. A população é majoritariamente muçulmana e de língua árabe, chamada também de África Branca. Por que chamada de África Branca? Porque a presença de negros no território é muito pouca. Características físicas e humanas semelhantes às de nações do Oriente Médio. São países que fazem parte da África Setentrional: Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Sudão e Egito. E aqui nós temos um mapa mostrando os países que fazem parte da África Setentrional ou África Branca. Pela ONU, esse território não é autônomo. Ele é muito cobiçado por suas reservas minerais, principalmente fosfato. Seu controle é disputado por Marrocos e pelos movimentos a favor da autonomia do território, o que acaba gerando tensões na região. A Argélia é o mais extenso dos países e o Egito o mais populoso. A África Setentrional admite uma subdivisão em 3 partes, então é dentro da própria África Setentrional que ocorrem essas divisões. E são elas: Deserto do Saara, Vale do Nilo e o Magrebe. O deserto do Saara vai ocupar a maior parte da região. Grandes extensões de dunas, planaltos rochosos, pequena população
e nômade. Essa população é uma população que não vive por muito tempo no mesmo local, por isso que a gente chama de nômade. E o subsolo é rico em reservas de petróleo e gás natural. Vamos ver algumas imagens desse deserto do Saara. Essa faixa branca que vocês estão observando aqui, ó, é todo o deserto do Saara. E aí nós temos as imagens mostrando a vocês esse deserto. Ainda dentro da África setentrional ou África Branca, como você preferir, nós temos aí a subdivisão que é o Vale do Nilo. É um imenso e alagado oásis. Surgiu uma civilização egípcia dentro desse território há muito tempo atrás. A população do Egito, do Sudão e do Sudão do Sul ainda está concentrada no Vale do Nilo. Não é toda a população, gente, mas é a maior parte. Aqui nós temos a imagem desse Vale do Nilo, que é esse vale aqui, ó, essa região. E nós também temos umas imagens do Vale do Nilo de forma mais próxima. E o Maghreb, que quer dizer poente ou ocidente. O Maghreb Central, ou Pequeno Maghreb, é formado por Marrocos, Argélia e Tunísia. O Grande Maghreb inclui, além do Saara Ocidental, a Líbia e Mauritânia. Aqui nós temos um mapa onde podemos observar o Maghreb Central ou Pequeno Maghreb e também o Grande Maghreb. A outra regionalização da África é a África subsaariana, que é essa parte amarela mais escura. Estão vendo que é muito maior do que a África setentrional? A África setentrional é essa parte aqui de cima, que a gente também chama de África branca. Já essa parte amarela mais escura, a gente vai chamar de África subsaariana. A África subsaariana é formada por todos os países localizados ao sul do deserto do Saara. A maioria de sua população é de religiões cristãs e um menor número professa o islamismo ou crenças tradicionais, as quais também são conhecidas como religiões animistas, por considerarem elementos ou fenômenos da natureza como seres animados, ou seja, com vida, ou seja, para eles o sol tem vida, então eles adoram. É dessa forma. E é na África subsaariana que você vai encontrar os mais baixos índices de qualidade de vida da população. Sim, nós temos aí entre os 38 países do mundo com mais baixo DH, 32 se localizam nessa porção da África. O espaço africano ainda pode ser dividido em sub-regiões de acordo com determinadas características físicas ou culturais. Nós temos aqui o Sahel. O Sahel é uma faixa de transição. Essa faixa aqui, ó, que sai de um território com características semelhantes para outro território com outras características. Então, essa faixa que é uma faixa de transição. Essa faixa de transição é entre o sul do deserto do Saara e as savanas do mundo tropical. O clima dessa região é o semiárido, ou seja, com chuvas escassas e irregulares. E a paisagem é dominada pela estepe e pequenos tufos esparsos de ervas e arbustos. Vale lembrar também que o Sahel se estende por 13 países africanos. O Sahel é um espaço de pecuária nômade e de agricultura itinerante, com cultivos alimentares que se deslocam em razão da ocorrência das chuvas. E o chifre da África? Gente, não é chifre de animal, né, tá? É chifre da África. É a região mais oriental do continente, formada aí por 4 países. São eles Etiópia, Eritreia, Somália e Djibouti. As paisagens dominantes são de deserto e de semideserto, com exceção do centro-sul da Etiópia e da Somália. No chifre da África, a pobreza da população, as guerras e as disputas internas, também a geração de refugiados em seu interior e as constantes crises humanitárias estão sempre nos noticiários internacionais, ou seja, sempre há conflitos, então os noticiários aí estão sempre anunciando esses tipos de conflitos. Um dos países que mais aparece nos noticiários pelas dificuldades econômicas de sua população é a Etiópia, isso mesmo, já foi conhecida como Abissínia e é o país mais extenso e populoso da região.
Isso aí, quando a gente fala da região, é desse chifre da África. E aqui termina a nossa explicação. Espero que vocês tenham entendido. Um beijinho e até mais.